Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. O Senhor me traz à frente uma palavra, Gênesis capítulo 6. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que como os filhos se começaram a multiplicar, E aconteceu que como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume, e desta maneira farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil, da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém. Palavra de Deus maravilhosa. Deus é maravilhoso. Tudo que Deus faz é perfeito.
A Bíblia fala que Deus criou o homem perfeito, mas o homem se inclinou para o mau caminho. Deus, ele dá o livre-arbítrio para o homem. Deus não criou um robô para ele dominar, para ele controlar. Assim como o homem tem um livre-arbítrio, os anjos nos céus também têm um livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a servi-lo, não obriga ninguém a amá-lo, não obriga ninguém a andar no caminho de bem. Mas ele avisa, Deus ele mostra, ele nos conduz, ele nos guia e mostra o caminho que nós devemos andar. Ele diz assim, de um lado ele coloca a bênção e do outro a maldição. Ele diz assim, andai por este caminho de bênção. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ele fez o homem do pó da terra. Em Gênesis 2, ele fez o homem do pó da terra. Fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Olha que interessante. Interessante como Deus fez o homem, o ser humano. Diz assim, Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. No versículo 8 diz que, e plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Glória a Deus. Então Deus fez o homem do pó da terra, e soprou nele fôlego de vida. E para chegar até essa geração, onde está escrito no capítulo 6 de Gênesis, passou por Adão e Eva, tiveram filhos, além de Caim e Abel, tiveram mais filhos. É uma geração muito grande. São centenas de filhos para chegar até aqui na corrupção do homem. E Deus ele dá o livre-arbítrio para o ser humano. Deus ele dá a sua lei, mas ele não obriga a pessoa a servir a ele pela força, mas pela vontade, pelo amor, pelo desejo. E diz aqui no capítulo 6 que os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra. E lhes nasceram filhas. No versículo 2 diz que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus seriam aqueles que foram criados, que andavam com Deus, que temeram a Deus e que serviram a Deus. Os filhos dos homens eram aqueles que não estavam nem aí para Deus, que não serviam a Deus. Até aquele tempo não existia ainda a lei de Moisés, não existia a lei, mas Deus falava com o seu povo, digamos que através dos anjos ou diretamente, através da sua voz, como Deus visitava também o homem no jardim do Éden, e ele continuava tendo contato com o homem, mas não como era antes. Então eles começaram a se envolver com mulheres que não eram para se envolver, e começaram a se corromper. O homem era tão mau e fazia tudo aquilo que agradava o seu coração, tudo aquilo que agradava a sua própria carne, fazia tudo que era de mal. O que existe no mundo hoje, antigamente era bem pior, porque não tinha lei. Então o homem vivia como um animal, vivia ao seu bel prazer. O homem era violento, existia estupradores, existia perversidades, eram coisas terríveis. Se a gente for verificar as histórias dos tempos antigos, como eram torturados os seres humanos, no tempo de Hitler, em outros tempos atrás, o homem no livro de Gênesis 6 era bem pior do que a história que nós conhecemos. Era terrível. E diz aqui que, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E Deus determinou que essa criatura, esse ser humano que ainda estava sobre a face da terra, que ele tinha criado, que se corromperam, Deus determinou 120 anos.
o tempo que Noé levou para construir a arca e pregar a palavra de Deus. E o Espírito de Deus, ele não contende com o homem, porque o homem é carne. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Deus não obriga ninguém a fazer a sua vontade. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Então, como era tão perverso o homem daquela época, fazia tudo que era coisa má. Havia naqueles dias gigantes na terra. Quer dizer, antes o povo vivia muito mais. Vivia 300 anos, 600 anos, até 900 anos ou mais. E existia gigantes na terra, pessoas mais desenvolvidas, com a sua estrutura óssea muito maior. Talvez chegasse até 3 metros de altura ou mais, 4 metros de altura. Golias era enorme, deveria ter mais de 3 metros de altura quando Davi enfrentou. E existia gigantes nessa época. E existia muita perversidade. Então eles tinham relações com as filhas dos homens, os filhos de Deus, o povo de Deus, os homens. E daí nasciam gigantes, vamos dizer assim, que seriam gladiadores. E esses homens fortes eram lutadores. Então existia muita violência, né, nessa época. É como se fosse briga de galo, né, de rinha. Os homens eram como os animais, né? Eram usados para esse tipo de perversidade. A violência era muito grande, estupros, traições, adultérios, homicídios. Era terrível nessa época. E diz aqui a palavra de Deus que e viu o Senhor. Mas voltando no versículo 4, havia também naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, né, tiveram relações com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então eram homens como fossem gladiadores, lutavam talvez por dinheiro, por fama. Era o homem se endeusando. O homem ele se sentia o próprio Deus, né, um Deus. Se sentia o tal, né? E a violência era grande. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Tudo quanto é maldade que o homem tinha na sua mente, ele praticava. Todo o desejo da sua carne, ele praticava. Ele não estava nem aí se ia prejudicar alguém, se ia fazer mal para o seu próximo. Ele não se importava com isso. Ele só buscava o seu prazer, a sua satisfação e mais nada. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Por que Deus se arrependeu? A palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas o Senhor se arrependeu no fato dele ter criado o homem, e o homem não deu aquilo que ele esperava. O homem não agradou a Deus. O homem andou pelos seus próprios caminhos. Porque Deus, ele deixa o homem viver no seu livre-arbítrio. Deus deixa o homem viver. A palavra de Deus fala que Deus faz com que o seu sol nasça para o justo e para o injusto. Deus abençoa tanto o servo dele, como abençoa também aquele que não serve a ele. Só que existe no final uma diferença. Existe no final a recompensa daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. E aqui você vê no texto que diz no versículo 7, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, as aves, os céus, porque me arrependo de os haver feito. E diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Quer dizer, entre todos os homens maus que existiam na face da terra, existia um justo, Noé. Existia um homem que agradava a Deus, um homem que não se corrompeu, um homem
que tinha prazer em Deus. Um homem que não tinha prazer nas coisas erradas que haviam sobre a face da terra. Um homem que não tinha prazer na prostituição, nos homicídios, na maldade, na tortura, no seu endeusamento, entre aspas, no seu bel prazer. Noé, ele agradava a Deus. E olha só a diferença. Noé, ele agradava a Deus. E através de Noé, Deus salvou os seus filhos. Deus salvou a família dele. Através de Noé. Porque Deus ia destruir tudo e acabar com toda a sua criação. Porque quem é o homem? A palavra de Deus diz assim: quem é o homem para que deles te lembre? E o filho do homem? O homem não é nada, nós somos como um grão de areia sobre a face da terra. O ser humano nada é como um vermezinho. Nós somos pequenos, tão pequenos, somos carne, somos seres mortais. Mas o Deus é tão misericordioso que Ele achou graça em Noé. E a partir de então Deus decretou a Noé que fizesse uma arca para que salvasse a sua família. Deus deu chance para que essa geração que Ele criou, Ele tirasse um remanescente e salvasse. Foi isso que Deus fez. Era tanta perversidade que existia nesse tempo, tanta maldade, um povo desobediente, um povo que andava por seu bel prazer, corrupto, terrível. Era terrível nessa época. E Deus achou graça em Noé, e a sua grande misericórdia, e fez com que Noé fizesse uma arca. Deus deu as instruções para Noé fazer a arca, até as medidas. A arca tinha que ter 3 andares, a arca tinha que levar animais, cada par de animais, levar mantimentos, e ficou mais ou menos tempo de 1 ano, ficou nas águas a arca. 1 ano Noé, seus filhos, suas noras, sua esposa, ficaram dentro daquela arca para serem salvos. Deus poderia ter destruído o homem num piscar de olhos, mandasse raio, qualquer meio poderia ter acabado com todos os moradores da terra, mas Deus levou um tempo de 1 ano. Interessante que foi mais ou menos 1 ano que ficaram dentro daquela arca. Por isso diz a palavra de Deus que há um tempo determinado para todas as coisas. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes a gente tem uma pressa que Deus cumpra em nossa vida, é para já. Aquilo que você está esperando hoje, você quer para amanhã, para ontem. Você não tem a paciência de esperar. Mas Noé esperou quase 1 ano dentro daquela arca. Ele e a sua família. Imagina todo dia ter que tirar fezes de animais, ter que tratar os animais. Talvez estaria até impaciente, os animais lá dentro. Aquele cheiro terrível. Aquela fornalha que, digamos assim, uma fornalha que Noé e sua família passou lá dentro, perto dos animais. Não foi fácil ficar 1 ano praticamente sobre as águas, sem o sol do dia. Foi terrível, e chovia. E ficou mais ou menos 1 ano naquele lugar. E depois, Deus fez cessar as águas do dilúvio e acalmou tudo. E a partir de então, Deus fez com uma outra geração, a partir de Noé. A partir da geração de Noé, Deus foi recriando tudo novamente. Noé simboliza João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Como se fosse João Batista, anunciando a palavra de Deus. A arca significa Jesus Cristo. E Noé significa um profeta, o pregador. E o Senhor Jesus, Ele é a porta, Ele é a arca, Ele é o Salvador. Naquele tempo foi salvo através da arca, 7 pessoas. Hoje essa arca, simbolizando a arca, é Jesus Cristo. Ele é o Salvador que veio ao mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar aqueles que creem na sua palavra. Aqueles que estão perdidos nesse mundo, que vivem no seu bel prazer, como aquele povo vivia em tempos de outrora, que viviam somente após os seus pensamentos. É um povo que não queria compromisso com Deus, assim como hoje também existe.
E o Senhor Jesus veio nessa terra há 2000 anos atrás, e Ele veio a dar a vida por nós, Ele veio a morrer no madeiro da cruz, Ele veio a salvar e a nos perdoar dos nossos pecados, porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Depois da geração de Noé, a geração continuou mal, perversa. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus ia destruir a cidade de Nínive também, mas o povo se arrependeu até aquele momento e Deus salvou aqueles moradores de Nínive. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Quantos são os pecados dos homens sobre a face da terra? Os homens que desprezam o Deus vivo, os homens que riem da palavra do Senhor. Mas Deus está dando o tempo para o homem se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos e se converter ao Evangelho de Cristo Jesus. Arrependa-se nesta hora, porque Deus quer fazer um concerto com a tua vida. Deus quer te salvar do fogo eterno que vai vir sobre esta terra. A palavra de Deus diz que Deus deseja que todo homem seja salvo, que o homem se arrependa dos seus maus caminhos. Deus é longânimo, é misericordioso, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da palavra de Deus para que sejam salvos. E hoje, Jesus Cristo está à porta. O Senhor Jesus fala contigo nesta hora. Ele quer te salvar. Ele quer te levar para o céu. O dia que o Senhor Jesus vier, as estrelas cairão do firmamento. Ele aparecerá no céu. Ele virá com os seus anjos para colher, para ceifar as almas que são dele. Mas hoje ainda está no tempo de você se arrepender e de você fazer um concerto com o teu Deus. O teu Deus te chama nesta hora. Filho, filha, eis que estou à porta e bato. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Noé pregou durante 120 anos naquele lugar e ninguém se arrependeu dos seus pecados. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. E Noé anunciou a palavra de Deus. Noé avisou que Deus ia destruir aquela terra, que Deus ia mandar água dos céus, Deus ia abrir as comportas dos céus sobre aquela terra, mas o povo não acreditou que Deus ia fazer aquilo, porque não chovia naquele lugar. E Deus mandou Noé pregar a palavra. Noé anunciou, era como um velho gagá, louco. A linguagem dos homens era um velho louco, não sabia nem o que falava, e dava risada, chover, não vai chover de jeito nenhum, esse velho está louco, como é que essa arca vai nadar aonde? Como é que esse barco vai flutuar se não tem água, se não tem chuva? Mas Deus confunde os sábios e entendidos, Deus apanha o sábio na sua sabedoria. Ouça o que Deus diz nesta hora. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Faça um concerto com o teu Deus hoje, enquanto ainda há tempo. Faça um concerto com o teu Deus hoje, enquanto ainda há tempo. Porque o Senhor Jesus virá. Ele virá no estrondo. Ele virá no piscar de olhos. No tempo que o Senhor Jesus vir, os homens vão casar, vão se dar em casamento. Muitos vão estar vivendo a sua vida normal. E ninguém vai perceber. Quando o Senhor Jesus vier, Ele virá sobre o céu, sobre as nuvens, com os seus anjos para colher. E naquele tempo, Noé foi usado por Deus. João Batista também foi usado por Deus para pregar a palavra, para anunciar o caminho do Senhor. E hoje nós estamos aqui, que a palavra de Deus diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E nós estamos pregando a palavra do Senhor, anunciando a salvação que há em Cristo Jesus. O Senhor Jesus veio para salvar. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Essa terra que hoje está aqui, ela será destruída pelo fogo. Não vai ser mais em água, mas vai ser em fogo. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de você se arrepender. A palavra de Deus diz aqui, no Evangelho de Pedro, na carta de Pedro, diz aqui a palavra do Senhor: amados, segundo a Pedro, capítulo 3, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta,
em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras em que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, esta é a promessa que Deus tem para a nossa vida. O Senhor nos quer dar a vida eterna, mas para isso nós temos que nos arrepender e crer na palavra de Deus. Temos que crer na palavra de Deus. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê e espera. Eu não vejo Deus, Deus é invisível, mas eu creio na sua palavra. E que você que está me ouvindo também creia na palavra de Deus, porque o povo de outrora morreram no dilúvio, todos morreram no dilúvio, salvou só Noé e sua família. E hoje você vai ficar esperando também vir o fogo para você acreditar? A palavra de Deus diz, todas as profecias já se cumpriram praticamente, e os sinais estão aí, terremotos, ladrões, violência, tsunamis, tufões de vento, tudo está escrito em Mateus 24. E Mateus 24 fala sobre tudo isso. Pai contra filho, filho contra pai, homicídios, mortes. Este mundo vai acabar. Você que está ouvindo esta palavra, creia na palavra de Deus. Esse mundo vai acabar, vai terminar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Há tempo de você se arrepender dos seus pecados e fazer um concerto com Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ora a Deus comigo nesta hora. Pai Santo, Senhor, abre os olhos deste ouvinte que está ouvindo a Tua palavra, ó Senhor. Toca no seu coração, meu Pai. Concede a este ouvinte o arrependimento. Concede a este ouvinte, meu Pai,
Abra os seus olhos para que possa entender a tua palavra e ser salvo, meu Pai. Traga esta vida, Senhor, para a tua casa e faça deste, meu Pai, um servo do Senhor. Guarda, meu Pai, em tuas mãos este ouvinte, esta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Dá sabedoria, meu Deus. Dá entendimento, meu Pai. E salva esta vida, meu. Salva dos seus pecados, ó Senhor. Salva, meu Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Concede, meu Pai, o arrependimento para esta alma que está ouvindo, que está aflita, Senhor. Socorre este atribulado, Senhor. Livra, Senhor, do mal. Liberta, meu Pai, da opressão maligna do inferno, ó Senhor. Pelo teu poder, meu Pai, pela tua misericórdia, Deus. Que assim seja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.